Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam aproveitando o nosso evento aí, as outras palestras e tudo, porque tem sido um trabalho incrível estar com essa equipe trabalhando para vocês. E hoje eu venho aqui para conversar um pouco com vocês. Você deve estar citando, eita, o que um policial está fazendo aqui? Quem sou eu? Eu sou o subtenente Alan Campos, da Polícia Militar do Distrito Federal, e atualmente estou como missionário aqui no Canadá. Então, pessoal, a gente veio falar, por que, Alan, você pôs o fardamento? Primeiro, para a gente trazer à luz algo que nós somos, porque nós temos, muitas vezes, o nosso chamado missionário, nós temos nosso trabalho secular, que muitas vezes as pessoas não acreditam que possam conciliar. E eu trago isso como um exemplo, não para elevar meu ser, mas sim para mostrar o quanto Deus trabalhou na minha vida. Pois eu, como sendo militar e sendo praça militar, porque subtenente suboficial, né, como fala aqui fora, praça, ele não tem muito direito, né? Mas Deus disse que faria livre o escravo. Então, eu, como isso, sou um exemplo. Então, hoje eu estou no Canadá, já estou no Canadá há 2 anos e meio, fazendo missões aqui. E eu queria trazer um pouquinho disso, de como eu fiz isso, como isso tudo aconteceu para vocês, tá certo? Eu tenho hoje 46 anos, sou militar da ativa, que agora estou gozando algumas licenças que eu tive, mas não foi só isso, eu vou trazer um pouquinho o meu histórico. Mas antes de tudo, nós vamos relembrar o que vocês devem estar vendo sempre aí, nós temos sempre que voltar à nossa Bíblia, lá em Mateus 28. Então, Mateus 28, 19 e 20, diz claramente pra gente que nós temos uma missão, porque Deus falou, portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, todas, não tem especificação. Ah, mas você está no Canadá? Sim, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que você tem passado, ensinado, mandado. E ele vai estar conosco até o fim dos dias. É o que Deus tem mostrado. A missão é tão importante que ela está em 5 passagens na Bíblia. Não só em Mateus. Mateus 28, 19 é a clássica, que nós gostamos de usar, nós missionários usamos muito, né? Porque fala bem claramente o que nós vamos. Nós seguimos a ordem do ID. Nós estamos fazendo discípulos. Estamos trabalhando, batizando, fazendo tudo aquilo que é preciso. Marcos 16, 15, um dos evangelhos mais antigos, diz: e disse Jesus, vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Pessoal, todas as pessoas. Olha isso aí, eu estou frisando. A gente vai falar, vai entender o porquê. Lucas também, um estudioso que foi lá, pesquisou tudo sobre a vida de Jesus, escreveu Atos e tudo. Em seu nome pregasse o evangelho, Lucas 24, 47. A remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Eita, Lucas colocou começando por Jerusalém? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. E João 20, 21. O filho do trovão que virou o apóstolo do amor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, não foi só uma vez, outra vez, Shalom, Pai esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Da mesma forma que Deus enviou Jesus, Jesus está nos enviando. E Atos, outro livro de Lucas, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso, pessoal, a gente fala muito de Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra, mas muitas vezes pensamos que missão é só os confins da terra. Naquela época, o que eram os confins da terra? Nós vemos, quando estudamos lá a vida de Paulo, Paulo estava louco para ir para os confins da terra, que os confins da terra dele, naquela época, era o que? A Espanha, que eram os fins da terra romana. Ele fala que ia para a Espanha, não tem nenhum registro que ele foi, mas ele fala que ele desejava ir para a Espanha. Então, lembra do que eu falo, todos vão, ide é uma ordem dada a todos, desde Jerusalém até os confins da terra. Jerusalém, pessoal, é nossa terra natal. Tiveram apóstolos que ficaram. Agora vi só o nome em inglês. O irmão de Jesus ficou em Jerusalém. Tiago, né? Eu tenho essa confusão de Tiago porque aqui a gente chama de James. Tiago, ele ficou em Jerusalém. Paulo foi além. Paulo foi para os gentios. Então, missão é para todo mundo. Missão não é para todo aquele que aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus, então a minha missão primeira é levar o evangelho. De onde? Desde a minha Jerusalém até o fim da terra. Então, como é que são esses negócios? A gente hoje em missão, para questões didáticas, nós separamos em 3 áreas. Eu gosto de usar essa.
A missão local, que é aquela que você vai a pé, que é dentro do seu idioma, da sua cidade, do seu país. A nacional, né, que você vai de carro, a missão que você vai de carro, que pode pegar um país próximo, algum outro país. E a internacional, que é a transcultural, que você vai de avião. Então, eu faço missões a pé, dentro da minha casa, até sem andar, até deitado na minha cama. Se você está deitado na cama doente, você pode evangelizar. Você pode estar no hospital hoje de Covid e começar a pregar aí para as pessoas. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Paulo aproveitou as oportunidades. Paulo ia ser liberto. Paulo falou, não quero ir para Roma. Por quê? Deus já tinha falado, vá para Roma. E ele foi lá para tentar pregar para o imperador, né, para o César lá. E ele foi. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Eu assumi um compromisso aqui, durante meus estudos e tudo, de eu não posso levar mais de 3 minutos sem falar de Jesus. Se eu conhecer você agora, levar mais de 3 minutos para falar de Jesus, eu tenho um problema. Eu começo a pensar, eita, eu estou ficando fraco. Então, lembramos, a nossa missão é do local, a pé, aonde meu carro me leva e aonde eu posso ir de avião, ou seja, eu posso ir em qualquer lugar. Daqui uns dias, sei lá, vão ter missões intergalácticas. Nós teremos, talvez assistindo uns programas ali, que terão povos que serão criados no espaço e tudo, será outra população, né? Espero que Jesus volte antes, mas se não voltar, é outro lugar que vai se abrir. Então, nós temos que pensar em tudo. Mas, Alan, eu fui batizado, aceitei Jesus, recebi o Espírito Santo, porque lá em Atos fala, né, que você recebeu o Espírito Santo. O chamado vem do Espírito Santo. Não é aquela pessoa que somente aceitei Jesus e desci nas águas, não. É aquela pessoa que aceitou mesmo, que o Espírito Santo começou a transformar. Isso queima de um jeito, pessoal, que é por isso que eu, como policial militar, vim parar aqui. Como assim, Alan? Eu entendi que missão era para todos. Para tudo que eu fizesse, eu tinha que colocar nas mãos de Deus. Eu não era convertido, pessoal. Eu era a pessoa do mundo. E com uma carga meio pesada, sabe? Que a vida policial traz isso. Nós trabalhamos sempre com o pior, com a escória do mundo, né? Com aquilo que ninguém quer mexer, nós trabalhamos. E isso afetou muito minha vida. Quando eu descobri a Jesus, minha vida simplesmente transformou. Eu tinha acabado de sair cabo, aí depois eu virei sargento, aí eu fui promovido e as coisas aconteceram. Eu mesmo como sargento estava em funções maiores, porque Deus nos fez por cabeça. Eu como sargento pude coordenar curso, coisa que era coisa de oficial. Eu coordenei programa social, porque eu pus tudo na mão de Jesus. Alan, você vai coordenar o curso de paraquedismo. Ô Senhor, que eu possa ajudar isso. Que isso possa entrar ser usado por ti. Alan, como o paraquedismo pode ajudar as pessoas? Depois desse curso, as pessoas ganharam autoestima, que eu pude e aproximei das pessoas e pude falar de Jesus. Eu pude mostrar Deus para eles, confiança em Deus. Alguns falam, misericórdia, está provando Deus. Não. Isso é nosso trabalho e nós fizemos, através desse curso, eu consegui alcançar almas. Pessoas, depois daquele salto, saíram havendo confiar em Deus. Confiar mesmo que Deus vai guardar ele. Ele modificou. E aí vários vieram para Jesus. Outra frente interessante foi quando acabou esse paraquedismo. Saí do paraquedismo, algumas pessoas maiores que eu tomaram. Oh meu Deus, Deus me pegou e me levou para o comando. O meu comandante me chamou, não, Alan, vamos trabalhar. Eu falei, comandante, poderia trabalhar com um escoteiro. Sou escoteiro, aqui vocês podem ver na minha farda tem um símbolo de curso policial militar escoteiro, que foi dessa época, aonde Deus me tirou num trabalho grande que eu estava fazendo e me levou para um lugar que a princípio seria uma espécie de punição, como se tivesse Paulo, fosse para a prisão. E lá Deus me usou. Lá eu tive condições, o meu coronel, o Coronel Fonseca, teve condições de me deixar trabalhar e eu trouxe o instrumento que Deus me deu como missionário, que eu uso para adentramento comunitário, que é o escotismo. E pude levar fazendo um programa escoteiro na Polícia Militar. Um programa que não era simples como outros. Outras pessoas passaram e fizeram, mas foi um programa que alcançou mais de 600 famílias. Era um programa que tinha uma dimensão tremenda e trabalhando para quê? Para Deus. E no escotismo eu posso falar de Deus, porque no símbolo escoteiro nós temos Deus. Deus é a liga do símbolo. Símbolo escoteiro fala de Deus. Então, a gente tem que... ou tudo, né? O escotismo é a tradução do cristianismo para o mundo secular. E eu pude, através de coisa social, fazer. Depois disso, vieram as forças contrárias, as associações vinculadas a outras instituições, que eu nem gosto de falar, mas que não são de Deus, vieram e simplesmente, vamos derrubaram o Sargento Alan. O programa não foi tomado por eles. O programa criou coisas novas, seguiu. Desse programa surgiu uma federação de escoteiros no Brasil, que hoje é cristã e tudo, e hoje ajuda outros missionários a entender um pouquinho o que é escotismo e como usar o escotismo como ferramenta. Aí me derrubaram. Eita, acabou o escoteiro, ô Jesus, o que foi isso? E eu confio em Deus. Deus, tu sabes o melhor. Não me revoltei, eu conversei com todo mundo que fez, como o pessoal fala no Brasil, pisaram na minha cabeça, agradeci tudo, a oportunidade, e o que Deus fez?
eu caí para cima. Eu depois daquilo me submeti a uma avaliação da ONU, até então não iam praças, e eu fui o primeiro praça, o primeiro sargento, desde 92 foi uma leva, e depois disso nunca mais foram praças para a missão de paz. Eu pude para a missão de paz. E na missão de paz eu coordenei coisas grandes. Eu pisei na missão de paz. Mas você foi na missão de paz como policial. Eu fiz a obra de Deus lá. Como? Eu fui nomeado coordenador de um escritório, coisa que é só de oficial superior. Fui porque Deus me queria lá. Deus me colocou lá. Porque lá eu pude atender, ajudar missionários no campo. Pessoal do sul da Guiné-Bissau, todo mundo me conheceu. Eu fiz escotismo lá, quer dizer, porque para entrar na comunidade, né, alcançar aqueles jovens muçulmanos, eu pus os jovens muçulmanos ali para trabalhar e viver como escoteiro, sentir o cristianismo na prática. A gente pôde alcançar pessoas, eu pude ajudar missões. Eu lembro, no primeiro dia que eu estava indo para lá, Deus me colocou um grupo de missionários do pastor Ayrton, lá do Rio de Janeiro, e eu pude ajudá-los usando o quê? Minha viatura. Ah, tem alguma coisa? Vamos lá, minha viatura. Deus abençoou que nosso dízimo pôde fazer a diferença lá. Porque quando eu fui designado, passei nas provas para fazer as avaliações e fui designado, eu pedi a bênção ao meu pastor. Pastor, eu quero ir levar a igreja, eu quero ir como missionário. Aí conversamos, isso arde no meu coração, beleza, vamos dar a bênção para você. Eu falei, pastor, eu não quero nada de dinheiro. Pessoal, mas missões sem dinheiro, a gente vai conversar isso. Fomos para a Missão de Paz, fui para Guiné-Bissau, conheci pessoas que eu amo muito, Lamine, o pessoal da Kairos, o pessoal da Youth for Christ, né, que é a Juventude para Cristo, o pessoal da Jocum, muita gente boa. E conheci a pessoa que vocês conhecem aí, o Marcelo, pude ajudar ele lá, tanto na igreja como fora. Então, pessoal, isso é deixar Deus agir. Eu me sinto um pouco, quando eu leio as histórias de Paulo, eu me sinto um pouco como Paulo, porque eu usei a minha cidadania romana para tirar proveito para a obra. Mas, Alan, eu quero ir, beleza. O foco meu aqui, pessoal, é muito os funcionários públicos, que eu venho muito de um lugar que as pessoas... Alan, eu trabalho, eu não consigo fazer missões. Eu não consigo fazer missões. Se você entendeu o que eu falei, que eu comecei pequeno, próximo de mim, hoje estou internacional. Eu fui para Guiné em 2015, fiquei lá, depois vim para cá em 2019, estou aqui há 2 anos e meio. Então, pessoal, missão é para todos, e o local onde você vai depende de Jesus. Então, primeira coisa, você tem que entender o seu chamado. Entenda o seu chamado, confirme o seu chamado. Eu tive confirmação antes de vir, onde Deus colocou a vontade, negócio falando para mim, você vai para a América. Eu estava duvidando, até que uma irmã me trouxe a confirmação. Ela chegou, Alan, eu sonhei com você estava com mala, ela deu indo prazo, em 3 meses você está indo para a América. E nós fizemos o quê? Sim, senhor. Vim para a América, foi fácil? Não foi. Não foi, pessoal. Vim para a América e cheguei a duvidar, porque foram 4 meses de silêncio de Deus aqui. Deus também fica em silêncio para nós missionários. Enquanto trabalhava na igreja, Deus não confirmava nada, até que ele confirmou e tudo aconteceu. E hoje eu estou aqui no Canadá. Então, Alan, eu quero fazer missões. Eu quero ser missionário, eu quero trabalhar na obra. Só que eu tenho trabalho, eu tenho empresa, eu tenho tudo. Pessoal, conversa com a gente. Esse momento agora é para destravar mesmo esse chamado seu, para você entender que missões é em tudo. Se você tem uma empresa, você pode fazer BAM, que é Business Mission, missão como negócio como missões. Então, negócio como missões, você pode usar a tua igreja, a tua empresa para gerar empregos, para trazer conversões. Você pode ser, que eles chamam de job taker, viajar e pegar empregos em alguns lugares, aplicar para alguns lugares e usar a posição sua para você alcançar pessoas. E, Alan, eu quero ir, eu tenho esse chamado, eu estou aqui despertando, tô tão empolgado vendo isso tudo, vendo tantas pessoas na Europa, tantas pessoas na África, na Ásia, que esse evento nosso tem pessoas do mundo inteiro. Eu quero ir e quero fazer missões. Então, começa devagar. Paulo, ele foi aceito, foi para Damasco, e depois ele começou pouco a pouco, voltou para Tarso, ficou 10 anos em Tarso, depois foi ter com os apóstolos, aprendeu para depois sair. Nós temos que entender. Primeiro, eu vou fazer missão com quem? Eu vou ser freelancer? Com ou sem apoio? Primeira coisa, você tem que ter confirmação de Deus. Segundo, apoio da sua igreja. Se a sua igreja não te apoia é porque alguma coisa está errada. Alguém está vendo algo que você não está conseguindo ver pela essa euforia que você está. Alan, mas a igreja não tem como me sustentar. Eu faço missões sem a igreja me sustentar. Eu sou fazedor de tenda, né? Tent maker. Eu faço o meu dinheiro e faço a minha igreja, me entra com a minha orientação eclesiástica, com a minha exortação, que nós precisamos do nosso apoio espiritual. A igreja me entra com isso para mim.
E eu trabalhando aqui, porque eu não recebo, estou de licença da polícia, não recebo meu salário da polícia, e tenho que trabalhar aqui. Trabalho secular, o qual eu uso para falar de Jesus, porque lá me deram autorização, nós temos autorizações, eu uso mesmo para proclamar o evangelho. Eu estudo, estou fazendo meu seminário aqui, e eu trabalho na obra. Então, pessoal, nós temos que estar dispostos a fazer. Primeiro, não vá sem apoio. Não vá sem apoio da tua igreja. Procure a cobertura. Revoltar com a tua igreja não é a melhor solução. Porque se você está em koinonia, se você está em harmonia, em comunhão com a tua igreja, o teu pastor sabe o teu potencial. As pessoas confirmam aquilo que Deus colocou no seu coração. Como é que meu pastor confirmou? Ele me viu trabalhando em missões locais. Primeiro eu servi lá na igreja, com missões pequenas, mesmo sendo mais velho, apoiando os jovens na equipe, sendo coordenado por pessoas mais jovens. Fizemos tudo, trabalhamos com o maior prazer, pessoal. Eu tenho um prazer de servir. Eu fui chamado, meu chamado é diaconia. Meu chamado de diaconia é diaconia missional, porque o primeiro chamado é para levar a palavra. E como o meu ministério é diaconia, é serviço, é servir, estou no campo servindo os missionários. Eu não vim para plantar igreja. Eu não vim para fazer as coisas, eu vim para apoiar os missionários que aqui estão. E não é só aqui, mas no mundo inteiro, como nós estamos apoiando aí. Você que está em algum lugar do mundo assistindo, deixa os comentários aí de que lugar que vocês estão. Mande aí alguns e-mails, a gente vai colocar o e-mail nosso no final. E diga um pouquinho um pouco da sua história, que é bom compartilhar, que isso fortalece a gente aqui. Então, eu tenho que começar primeiro com o serviço. Eu sempre fui assim, mostra o serviço. Trabalhe, mostra. Paulo não chegou lá, eu fui convertido, Deus me mandou, sou o apóstolo maior de todos agora. Não, foi humilde, ele foi servindo. Ó, pessoal, vocês estão aí tomando conta dos judeus, eu posso ir para os gentios? Deus está me chamando para os gentios. E mostrou o serviço e chegou a um ponto de ser incontestável a vida de Paulo. Então, nós temos que começar pelo serviço. Sirva na sua igreja, no congresso de missões, converse, sirva um missionário no campo, liga para o missionário no campo. Quantas vezes você já chamou um missionário no campo que aparece nos vídeos, nas nossas lives, nós temos lá o telefone. Quantos você mandou ali e falou, trocou uma graça e paz, como está, estamos orando por ti, ora por ele. Poucas vezes. Quantas vezes você teve o que sobrou ali? Olha, estou pedindo que sobrou. Enviou de oferta para missionários, sei missionários que passam pesado. Eu já passei sem dinheiro, sei o que é isso e sei que hoje tem pessoas que estão do mesmo jeito. Então, primeiro, faça algo e mostre, comece a galgar esses degraus. Siga o que os apóstolos primeiro viram Jesus, andaram com Jesus, confirmaram o chamado de Jesus para depois sair. Eles não viram Jesus e saíram, não. Eu não aceitei Jesus sair para a missão, não. Apesar que tem pessoas que fazem, mas Deus vai sempre dar o meio para você. Então, Alan, eu descobri que eu tenho que ir com o apoio da igreja, sim, com o apoio da sua igreja. Eu sei que eu tenho que começar a trabalhar, então começa a trabalhar. O que você vai entender, então? Primeira coisa, tem que manter na cabeça o que nós começamos a falar. Começamos a falar lá no início, pessoal. Missão é para todos. Missões são alguns mais chamados. Vamos colocar assim, missão de levar a palavra, nós todos temos. E missões de ir até o final da terra, até os confins do mundo, Deus chama, mas chama gradativo. Eu fui gradativo. Eu não conseguiria vir para cá sem desenvolver o inglês que eu desenvolvi nas Nações Unidas. Eu não viria para cá se eu não tivesse uma base moral, uma base espiritual dada pela minha igreja. A Igreja Batista Koinonia foi de grande valia na minha vida. Então, eu tenho que entender isso, eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que entender que a missão é para todos. Eu sou um diácono, estou aqui. Você pode ser um presbítero, você pode ser um pastor. Você não precisa ter o título para fazer missões. Tem gente que espera o título, não espere. Comece a fazer, faça na tua casa. Alcance os seus. Não deixe para alcançar depois, porque é cada vez mais difícil. Então, pessoal, entendi que a missão é para tudo, você faz como eu fiz um dia. Ajoelhei no chamado, falei, Senhor, eis-me aqui, usa-me. A gente canta, usa-me, Senhor, que me conhece. Sonda. Então, como é que ele vai usar se eu não me colocar? Deus não vai contra as nossas vontades, não vai contra o nosso ser. Ele usa a gente dentro dos princípios nossos, mas moldando o caráter de Cristo, entendeu? Eu sou uma pessoa, pelo jeito de falar, vocês veem que eu sou uma pessoa sanguínea, aquela pessoa, vamos, elétrica. Mas Deus me moldou, Deus me fez praça. Ele não me fez oficial. Eu tinha condições de passar em qualquer concurso para oficial, mas Deus nunca me colocou no coração. Isso hoje eu entendo por quê. Que hoje eu aprendi a ser mandado. Deus moldou esse ímpeto meu, me colocando como coordenado. Hoje eu consigo estar debaixo de uma autoridade sem questionar. Eu consigo ser
liderança, uma liderança participativa, sem ser uma liderança autocrática quando é necessário, porque cada lugar tem o seu jeito. Então, primeiro, se entrega a Jesus, trabalha, se prepara. Então, você está aqui se preparando, correto? Você está aí estudando. Marcelo falou as dificuldades aí de outros lugares. Eu tenho várias histórias, mas hoje o foco hoje aqui é trazer isso. Faça missões, não importe a sua situação. Faça missões, leve a palavra. Então eu tenho que me preparar. Primeiro, eu aceitei Jesus. Eu fui direto para a missão? Não. Eu fui escola bíblica dominical. É muito importante. Por isso que eu amo minha igreja. Minha igreja, a escola bíblica dominical, parece as aulas do seminário aqui, de tão profundas que são. Não são aquelas simples conversas. Temos as conversas, mas eles trazem conteúdo. E isso trouxe esse amor, esse estudo pela palavra. A minha estante aqui tem dezenas de livros. Todos eles eu tenho que ler. Eu tenho que ler cerca de 15 livros por semestre. Livros grandes, 500 páginas. Então, isso foi minha preparação. Eu comecei a me preparar e estou ainda me preparando, eu estou no campo, eu fui para o campo, voltei, fiz missão no Brasil, voltei para o campo missionário longe e continuo me preparando mentalmente. Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que meditar na palavra. A palavra traz, tudo traz, mas quando eu entendo tudo, entendo mais profundamente o contexto que Paulo escreveu, que Paulo viveu, o que era a cidade de Corinto, o que era Éfeso, o que aconteceu com Jesus, o que estava acontecendo no mundo, o que era o Antigo Testamento. E quando eu entendo o povo hebreu, eu não falo nunca que o Antigo Testamento não tem tanta valia. Toda a Bíblia indica para Jesus. E aqui traz tanta coisa boa. A gente muitas vezes quer pregar só o Antigo Testamento, que a gente quer dar uma palavra mais forte, mas a gente tem palavras mais fortes no Novo Testamento e no Antigo Testamento tem palavras de amor. Então, primeira coisa, preparo mentalmente. Segundo, pessoal, fisicamente. O físico cansa. Cansa. Não importa quão preparado você esteja. Por isso, primeiro mental. Primeiro, a mente segura a tua resiliência. Como a gente diz no meio militar, quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. Então, vamos elevar nossa moral por isso na frente. Depois vem o físico. Trabalhar, não ficar, deixar hábitos alimentares ruins, deixar de fazer isso. Não estou falando de ser gordo, magro e tudo, não. É cuidar da saúde. Nesse período agora que nós estamos agora no Covid, eu peguei Covid, mas eu me preparei antes. Eu tomei vitamina, eu tomei zinco. Eu fiz minha profilaxia. Aqui não pude tomar os remédios que são tomados no Brasil, porque aqui eles não dão. Eu tive Covid e fui proibido de ver o médico. Então, se eu não sou o cara preparado fisicamente, eu poderia ter problema. Tem outros problemas genéticos, eu estou falando da minha situação, o que eu vivi. Eu peguei minha esposa, minha filha, mas todos nós estávamos preparados para isso. Então, segundo, fisicamente, mantém o físico, mental preparado, o físico para segurar a cabeça no lugar, né? Eu, há pouco tempo, tive um estresse, porque eu estava trabalhando, 52 horas por semana, ministério, mais escola, 40 horas. Ou seja, eu estava mais de 100, quase integralmente, minhas 24 horas do dia no trabalho. E eu deu um estresse, veio o nome em inglês, deu uma crise, eu parei um pouco, agora estou devagar, estou em férias agora, estudando a palavra, que isso não para nunca, e descansando um pouco o corpo, mas o ministério não para, estamos aqui com vocês, sempre semeando. Então, primeiro mental, físico e espiritualmente, pessoal, a gente tem que estar muito firme na rocha, porque dá o que nós chamamos no meio de imigração, de homesick, que é uma doença, né, de saudade da casa, que antigamente no Brasil muitos conhecem como banzo, que era a doença que os escravos sofriam quando vinham com saudade da terra, que chegava até a morrer. Isso mata, isso dá depressão e dá tudo. E nós sabemos que hoje a depressão é o mal. Se eu não estiver firmado na rocha, firme, sabendo que vai ter dia que eu não vou ter o que comer, que eu tenho que ter resiliência, vai ter dias que eu não tenho como planejar, que eu tenho que confiar em o que Jesus está trazendo para mim, no amanhã que Deus está preparando para mim. Se eu não tiver essa fé inabalável, eu abalo. Eu já abalei, mesmo procurando. Nesses 4 meses de silêncio que eu estava nos Estados Unidos, que Jesus fez comigo, misericórdia, foi um tempo bem pesado para mim, pois eu senti que estava sozinho, me senti sozinho. Ah, mas sentir sozinho, como isso não é cristão? Jesus sentiu, nós somos humanos, Jesus mostrou isso que a gente pode sentir. Eu clamei, eu liguei para meu pastor, não aguento, estou indo embora. Calma, vamos orar. Por isso o valor da igreja. Liguei para outro amigo missionário que estava aqui onde eu estou agora. Ele, Alan, calma, vamos orar.
E eles me ajudaram como igreja, como corpo de Cristo. Por isso nós no Instituto trabalhamos nisso, um ajudando o outro. Por isso a igreja tem que estar assim, tem que estar acoplada, você tem que estar no corpo de Cristo. Você tem que estar enxertado na videira. O corpo de Cristo é a igreja. Você tem que estar enxertado na videira, porque se você não tiver, você seca. E se você não der frutos, vai ser atirado da fogueira. Então, nós temos que estar com isso em mente. Às vezes, você pode estar revoltado, minha igreja, tem casos de missionários que a igreja para de enviar o sustento. Mesmo assim, dê glórias, porque Deus não vai deixar faltar. Se tiver que voltar, é porque Deus está te chamando de volta. Confie a tua vida plenamente. Por isso, a preparação espiritual. Se prepare espiritualmente. Você está tendo aqui essas aulas, essas palestras, essas coisas. Pega isso, coloca no coração, reveja depois. Leia, escreva. Enquanto nós estamos falando, anota tudo, para depois você rever. Coloca um minuto do vídeo, para voltar depois e entender o contexto. Faça isso e se prepare espiritualmente. Deixe o Espírito Santo guiar. E escuta para onde você foi chamado. Se você preparar a mente, o corpo e o espírito, Deus vai começar a falar. E Ele vai te chamar para algum lugar. Deus pode chamar para a tua cidade, para a tua rua. Deus pode chamar para aqueles caras, aqueles drogados, aqueles mendigos de rua da praça no centro da sua cidade, naqueles becos. Deus pode chamar para Cracolândia. Deus pode chamar para o Sul. Deus pode chamar para São Paulo. Deus pode chamar para o Nordeste. Deus pode chamar para outro país, outra cultura. Mas como? Eu tenho que escutar. Eu escutei um dia Jesus me falando. Mas Deus veio confirmando muita coisa. Desde pequeno eu tive sonho de viajar. Era louco para viajar para o mundo. Eu comecei a viajar, eu tinha 31 anos de idade. Hoje eu tenho 46. Ou seja, eu tenho 15 anos de viagem aí. Mas nessa, eu já conheço 20 a partir, de acordo com o computador, 20% do mundo aí eu já conheço. Europa, África, América toda. Agora o que falta mesmo é Ásia e Oceania. Aquele pedacinho ali, ó. Sou louco para conhecer e peço que Deus me leve. O dia, não sei. Eu falava que ia para a África por último, antes da minha conversão. Quero conhecer o mundo! A África é o último. Deus me mandou primeiro. Me deu um amor. Eu tenho um amor, um fogo queimando dentro de mim na África. Quando eu falo com meu irmão Lamine, lá na Guiné-Bissau, quando eu converso com o Marcelo Araújo sobre o nosso povo, a gente fica fervilhando. Então, Deus vai usar você dentro da sua vontade. Alan, não gosta de viajar de avião. Deus não vai te chamar para ser missionário longe, porque muitas vezes a gente viaja 30 e tantas horas para sair de um país. Na Guiné-Bissau levava 32 horas no mínimo para sair de lá, para chegar no Brasil ou na Europa. Então, a gente tem que fazer isso. Experimentar o chamado. Deus me chamou. Você vai experimentar. Você se preparou, você escutou Deus te chamando. Deus me chamou para ir para o Nordeste. Vai lá viver um tempo. Ah, não, mas eu não posso trabalhar. Sim, vá lá nas suas férias. Pegue seus dias de férias. Invista em missões. Invista na obra de Deus. Não é gastar. Você nunca gasta dinheiro com missões. Você investe. Invista na obra. Vá lá visitar. Visita um missionário. Procura um missionário da área. Vá lá ter com ele. Trabalha junto com ele. Não importa, eu sou daquele, não importa o rótulo. Se a pessoa está dentro de uma igreja cristã, tô junto. Às vezes Deus chama a gente até para umas, como chama aqui no norte, umas igrejas meio culto, que estão caminhando um pouco longe da palavra, para nós ajudarmos eles a reorientar. Às vezes Deus pode te ajudar para isso. Então, não faça acepção de pessoas. Não separe judeus de gregos e gentios. Todos eles são filhos, são chamados, são escolhidos de Deus. E Deus pode estar usando você para ir buscar Ele. Já pensou? Se você vai e você é a única pessoa que essa pessoa tem para escutar Cristo e você não fala de Cristo para ela, o dia que a gente for prestar conta não é legal. Por isso que eu tenho essa missão, essa meta. 3 minutos, tenho que falar de Cristo. Então, a gente escuta onde foi chamado, a gente se preparou, escuta para onde foi chamado e vou experimentar, vou lá. Ah, legal, fui lá, gostei, um mês foi bom. Um mês é pouco. Beleza. Tentem mais vezes. Alan, eu sou funcionário público, invista licença, invista dispensa, aplique para viagem, seja voluntário para fazer as coisas. Eu fui voluntário de tanta coisa. Eu fui voluntário trabalhar no Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Eu ia ser simplesmente um subtenente que ia ficar no escritório. Eu trabalhei pelo CNCG e pude fazer coisas, viajar em vários lugares, viajar, ir para a Europa, fazer outras coisas, pessoal. Eu comecei lá como um simples funcionário, que era para ficar no escritório, e dali fui chamado para ser assessor e pude ser assessor do presidente nacional dos comandantes gerais da polícia e do bombeiro. E ali, eu fiz só meu trabalho? Não, eu levei a Deus, levei a Cristo. Eu pude estar ali, falar de Deus junto com alguns coronéis. Eu pude usar aquele momento ali para ir difundir
várias ideias que nós já trazíamos de missão, conheci outros missionários, conheci outras pessoas e fiz conexões. E isso eu coloquei na mão de Deus. Quando isso terminou, foi um momento próprio que Deus me trouxe para fora. Eu pude, como assessor internacional lá e na polícia, praticar inglês, conhecer pessoas embaixadas que hoje eu uso para ajudar esses meus amigos. Às vezes tem missionário que está com problema em algum lugar e eu uso essa rede. Nós tivemos problemas aqui no nosso seminário de pessoas que tiveram problema no Brasil. Eu pude usar essa rede para ajudar eles lá. Então, aonde você for, você tem que experimentar, você tem que saber e preparar para abdicar de si mesmo. Aí chega a parte mais difícil. Nós nos preparamos, nós escutamos nosso chamado, nós nos preparamos mentalmente, fisicamente, espiritualmente. A gente experimentou o chamado e na hora de ir, existe aquele apego. Eu não queria isso, eu não queria aquilo, eu não queria deixar para trás isso. Nós temos que simplesmente, pessoal, desapegar, abdicar de nós mesmos. Nós temos que deixar o nosso antigo eu para trás. Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes algumas coisas que parecem loucas para os homens é a razão de Deus. Nós viemos para cá cada um com uma mala. Quando eu falei para minha esposa, nós estamos indo, como confirmou o chamado para ti e para mim, nós estamos indo, já comprei as passagens e vamos cada um com uma mala. Mas temos duas, vamos cada um com uma mala. Porque além de escoteiro, o outro significado de escoteiro é aquele que viaja sem bagagem. Nós viemos praticamente sem bagagem. E Deus tem provido até então. Mas eu abdiquei de tudo. Eu parei a minha carreira no Brasil. Amigos meus estão sendo promovidos a tenente, subindo, mas a carreira minha eu dediquei a Jesus. Eu não preciso de cargos para fazer o que eu tenho que ser feito. Se hoje sou subtenente, antes de ir para a reserva, dou glória a Deus, porque é o máximo da minha carreira. Poderia ter major? Poderia, mas acho que Deus tem meu chamado aqui. Eu estou resignado com isso. Eu abdiquei dessa vida minha secular para Deus. Eu pus a minha vida secular para trabalhar. Então, pessoal, eu sei que alguns devem estar pensando, cheio de desculpas. Primeiro, qualquer desculpa enfraquece o caráter. Entre os jargões militares. Qualquer desculpa que eu der para Cristo vai me enfraquecer na frente dele. Senhor, eu não pude que eu estava trabalhando, isso, aquilo. Aí Deus vai perguntar, por que você não pôs o seu trabalho para Deus? Senhor, eu não pude porque eu estava estudando. Porque quando você estava estudando, você não utilizou aquele tempo de estudo lá, uns 5 segundos, para conversar com alguém sobre mim? Deus vai nos cobrar um dia. E essa cobrança eu não quero. É uma coisa que eu tenho, eu não gosto de ser cobrado aqui na terra. Imagina sendo cobrado do próprio Deus. O que eu fiz com aquilo que Ele me deu? Ele te deu a vida. Deus te deu a vida, o bem supremo. Te deu o tempo. O tempo nunca se recupera. O tempo só caminha para frente. Então, o que você está fazendo com esse bem de valor incalculável que Deus está te dando? Não adianta dinheiro se não tiver tempo aqui na terra. Tem milionários que morrem com milhões na conta. Então, pergunte a você, pergunte para si, veja aonde é a sua missão. Se você realmente não consegue abdicar do seu trabalho, tudo, faça o teu trabalho a sua missão. Comece a orar, como nós orávamos no BOP, quando eu era do Batalhão de Operações Especiais. Quando eu cheguei lá, eram poucos no final, de uns anos para cá, de 2000 para cá, colocaram oração de patrulheiro. Toda vez que saem os pastores, o pessoal que os seculares acham que são mais próximos de Deus, eles pedem para orar, e essa é a hora que Deus nos usa. Então, dentro de um batalhão de operações especiais, nós podemos falar de que tem vários amigos pastores, vários que estão sendo chamados como missionário lá. Então, não me pegue como, ele se deu bem, não. Deus me levou onde Ele queria, e eu simplesmente me deixei ir. Como Deus fez a arca sem leme, Deus quer que nós sigamos Ele sem perguntar por quê. Que nós sigamos a Jesus. Que você, durante o dia de hoje, depois desses vídeos, todos que você está assistindo, que você possa meditar. Aonde é que você está levando o seu ministério, o seu chamado? A que você foi chamado? Uns foram chamados para professores, outros para pastores, outros para bispos, outros para diáconos. Mas todos têm a mesma missão. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Seja, eduque em todas as nações, ensinando aquilo que Deus tem nos guardado. Não preciso dar muito. Se eu entender aqui algumas linhas, eu posso ser transformado. Se eu entender o sermão da montanha, eu tenho resumo de uma vida. Se eu viver isso, então viva o seu chamado. Viva o chamado de Cristo. Como mordomo, Deus te deu a palavra. Então sirva. Como vaso, Ele vai pôr o melhor da palavra dele, o melhor do perfume, do azeite dele, em você como vaso. E você não vai derramar o que é seu, você vai derramar o que é de Cristo.
Então, faça o que nós estamos fazendo, não ponha barreiras. Eu tenho a barreira maior, que é a minha caserna, ser policial militar, um dos regulamentos mais rígidos do Brasil, quiçá do mundo. E mesmo dentro desse regulamento rígido, Deus nos usa. Usou José no Egito com Faraó, usou Paulo em Roma e pode usar você aí na tua cidade e aqui no mundo. Então, se prepara e boas missões. Que Deus te abençoe. Até mais.